Hoje o nosso estudo nos convida a refletir sobre um paralelo muito sério entre o passado e os últimos acontecimentos da história deste mundo. Seja bem-vindo ao estudo da lição de hoje. O título já nos provoca uma importante questão: adorar a imagem novamente. O que isso nos lembra? Sim, o episódio de Daniel 3, onde 3 jovens fiéis recusaram-se a adorar a imagem de ouro erguida por Nabucodonosor, mesmo sob ameaça de morte. Esse acontecimento não é apenas histórico, mas profético. Ele aponta para o que está por vir. A lição de hoje mostra como esse episódio é uma espécie de ensaio para o que o Apocalipse descreve como um decreto semelhante: a ordem para adorar a imagem da besta. Apocalipse 13:15. E mais uma vez, a recusa em se submeter a essa ordem trará consequências mortais. O texto bíblico é claro: e foi-lhe concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Isso nos leva a pensar: estamos preparados para esse momento? Temos cultivado a fidelidade mesmo nas pequenas decisões do dia a dia? Porque quando os grandes testes vierem, será a soma das pequenas escolhas que determinará nossa firmeza. A lição reforça que o povo de Deus, nos tempos finais, será chamado a adorar o Criador. Apocalipse 14:7. Em contraste direto com a adoração da imagem da besta. E aqui a história dos 3 jovens hebreus ganha vida novamente. Eles enfrentaram a fúria de um rei e o risco de uma morte cruel, mas recusaram-se a comprometer sua lealdade a Deus. Isso deve inspirar o nosso posicionamento hoje. A lição diz: portanto, por mais diferentes que sejam as circunstâncias entre o que aconteceu na planície de Dura, com a ordem para adorar a imagem em oposição ao Criador, e o que acontecerá no mundo com o chamado para adorar a imagem também em oposição ao Criador, o princípio é o mesmo. E qual é esse princípio? É o princípio da fidelidade? Inegociável. É a decisão de colocar a vontade de Deus acima das pressões externas, da cultura, das ameaças ou mesmo do medo. A pergunta número 5 da lição nos leva para um estudo mais profundo de Romanos 1, 18 a 25. O texto nos alerta sobre as consequências de substituir a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Isso nos leva a uma pergunta direta e desafiadora. Quando adoramos algo ou alguém que não é Deus, mesmo que seja uma imagem, uma ideia ou um sistema, não estamos assumindo um outro senhorio sobre nós? A lição nos lembra que adorar não significa apenas se ajoelhar ou oferecer incenso. É mais profundo. Adorar é reconhecer autoridade. É colocar algo ou alguém como nosso foco supremo. E quando entendemos que Deus é nosso Criador e Redentor, compreendemos que somente Ele deve ocupar esse lugar em nossa vida. Ellen White confirma essa verdade de maneira muito clara quando diz: é impossível àqueles que são escravizados por hábitos pecaminosos discernirem as coisas espirituais. Essas pessoas devem antes ser libertas da escravidão do pecado para que possam seguir a Cristo com inteireza de coração. Diante disso, precisamos nos perguntar: quem está recebendo a nossa lealdade mais profunda? Temos adorado a Deus com inteireza do coração ou dividido a nossa adoração com outras imagens modernas? O ego, o poder, o status, as opiniões? Jesus deixou claro: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12:30. O conflito final será entre 2 grupos: os que adoram ao Criador e os que seguem a imagem da besta. Não haverá neutralidade. A decisão precisa ser feita agora. Que Deus nos ajude a permanecer firmes como jovens hebreus, como Daniel, como tantos outros que preferiram obedecer a Deus do que aos homens. Que Ele nos fortaleça para que, ao sermos confrontados com imagens e pressões, escolhamos sempre o Deus verdadeiro.